99% das pessoas consomem a Ora Pronobis de uma maneira errada. E quando se trata de uma planta com incrível potencial nutricional e medicinal, isso é, no mínimo, um grande desperdício. Você está deixando de aproveitar os benefícios na sua saúde simplesmente por estar fazendo isso, né? Estar fazendo esse consumo dessa planta do jeito errado, tá? Então, a partir desse vídeo, eu já quero conseguir, né, explicar para você qual é exatamente esse jeito correto do consumo dessa planta e dar diversos exemplos práticos para que fique muito fácil e muito prático você colocar na sua rotina e já começar a ver os resultados. Bom, gente, meu nome é Amaranta, eu sou médica e nutróloga da linha funcional integrativa. Aqui é a sua guia rumo ao fluxo da saúde e da vida e te convido a participar do nosso cantinho, onde a gente fala, né, de saúde, qualidade de vida, né, sempre aliando ciência e natureza, aqui, né, se inscrevendo e participando do canal da nutróloga. Bom, gente, a Ora Pronobis, tá, é uma punk, tá, então o que significa dizer que ela não é cultivada pela agricultura convencional. Então, dificilmente você vai encontrar ela nos supermercados, tá? É mais fácil que você encontre ela em feiras, tá? Ou então que você pegue um galinho de alguma pessoa que tenha no seu quintal. Ela é mais comum em Minas Gerais, né? Porque ela veio da Mata Atlântica, mas ela se espalha muito fácil, ela se adapta em qualquer região do país. Então, na sua casa, você pode usar ela como cerca viva, tá? E lembrando que dela tudo se aproveita. Então, por exemplo, você pode usar os frutos dela, tá? Porque ela dá também uma espécie de frutinha, assim, laranjadinha, meio azedinha. É um gosto muito, muito saboroso. Você pode usar essas frutas como qualquer outra fruta, no preparo de suco, geleias, enfim, ou então em consumir in natura mesmo. Você pode pegar as sementes dela e fazer brotos de Ora Pronobis. Você também pode consumir as flores em saladas ou então refogadas, enfim, né? São diversas as possibilidades. E quando a gente fala do uso da folha, tá? Que é onde se concentra a maior parte, tá? Das pesquisas, a gente vai precisar fazer algumas observações importantes, tá? Primeiro, deixa eu te falar do uso medicinal dela. No uso popular, essas folhas elas podem ser usadas como expectorante, como anti-inflamatório, como cicatrizante. Tanto é que vem sendo, né, pesquisada uma pomada a partir da Ora Pronobis para ajudar na cicatrização de feridas e também, né, na fabricação de remédios a partir de Ora Pronobis com o intuito de aliviar dor, certo, gente? Então tem muita coisa em andamento ainda, tá? A indústria está de olho nessa planta, em todos os incríveis benefícios e no potencial que ela traz em si. Quando a gente fala daí, gente, no uso nutricional, tá? A gente vai precisar ter algumas considerações. Aí é que tá a grande sacada desse vídeo. Bom, gente, se você, tá, consumir 100 gramas de folhas de Ora Pronobis in natura, que tanto podem ser usadas, né? Não tô dizendo que você vai usar toda essa quantidade de uma vez só, mas você pode usar, por exemplo, um pouco em sucos, outro pouco em saladas. Você pode refogar, como por exemplo você faz com uma couve, tá? E consumir ela refogada. Enfim, são diversas preparações. No entanto, tá? Você não vai poder acreditar que dessa forma como eu citei, que você está consumindo uma quantidade válida de proteínas numa refeição. Por que não, tá? Porque a cada 100 gramas de Ora Pronobis in natura, você vai ter apenas 3 gramas de proteína. Tá, mas o que significa isso em termos práticos? Em termos práticos, tá? Significa dizer que isso não é uma fonte confiável de proteína na alimentação desse jeito que eu falei, tá? Isso pela Organização Mundial de Saúde. Todo alimento, para ser considerado uma fonte confiável de proteína, ele precisa ter pelo menos 6 gramas de proteína por cada 100 gramas do alimento, tá, gente? Então, como que a gente vai fazer, né, para acontecer essa mágica? Para pegar, né, a Ora Pronobis, que tem esse potencial, sim, de proteínas, tá? Mas que, no entanto, está muito diluído ali nas folhas, e concentrar ela, tá? Para poder, sim, usar como uma fonte de proteína. A gente vai fazer a seguinte coisa, gente, ou fazer em casa ou comprar pronto, tá? A gente vai desidratar as folhas, tá? Por quê? Porque daí a água da folha sai
e aí fica só o peso seco da folha. E aí a gente tritura, tá? E vai virar um pó, ou melhor, uma farinha. Nessa farinha, sim, aí é ótimo. Aí eu vou ter 25 gramas de proteína por cada 100 gramas da minha farinha. E aí é ok, aí tem uma riqueza de proteína mesmo. É considerada também equiparável à riqueza proteica contida nos feijões, ou melhor, em toda a família das leguminosas, na representatividade das ervilhas, lentilha, no grão de bico e todo e qualquer tipo de feijão. Então, tá? Nós vamos precisar fazer esse procedimento, tá? E aí, o que a gente vai fazer com essa farinha? A gente pode pegar essa farinha, por exemplo, e bater com fruta. Nós também podemos pegar essa farinha e colocar no suco verde, fazer tortinha, pãozinho, hambúrguer, pão, tá? E aí sim você vai estar colocando uma quantidade significativa de proteína na refeição, tá? E aí fica mais fácil consumir, por exemplo, uma quantidade grande de farinha, tá? Até porque do que conseguir consumir uma quantidade enorme de folhas, né? É mais fácil, mais prático e mais concentrado em termos de proteínas. Eu queria, né, dizer que aqui no canal eu tenho diversos vídeos sobre Ora Pro Nobis, né? Ou melhor dizendo, alguns vídeos sobre Ora Pro Nobis e diversos vídeos sobre proteínas que você pode dar uma olhada, tá? Para você entender melhor, né, a questão de como o nosso corpo ele aproveita e digere as proteínas vegetais. No caso da Ora Pro Nobis, eu posso te dizer que a digestibilidade é alta e que o aproveitamento do nosso corpo é muito fácil, tá? Nós podemos atribuir cerca de 85% de digestibilidade, tá? As proteínas da Ora Pro Nobis. Então, ela é sim bastante aproveitável, tá? E essas proteínas elas nos trazem, né, benefícios agregados. Por exemplo, né, elas, assim como todas as outras proteínas vegetais, elas também são anti-inflamatórias, antioxidantes, ajudam a manejar a gordura corporal e a gordura sanguínea, como por exemplo, ajudando a diminuir triglicerídeos, o colesterol ruim, melhorando o colesterol bom, tá? Pelo potencial de fibras, também ajuda no trânsito intestinal, né? Ou seja, ajuda o nosso intestino a funcionar de um jeito mais fácil e também ajuda a equilibrar a flora do nosso intestino. Então são inúmeras vantagens, tá? Compatíveis com a vantagem das proteínas vegetais, né? Ela aqui, né, tá em bastante evidência e é interessante que eu traga o exemplo dela como uma grande representante de proteína vegetal na forma da farinha, tá? E não da folha, para que você entenda o valor que nós temos, tá, nas proteínas vegetais e o quão elas são facilmente aproveitadas pelo corpo humano, porque nós estamos falando de aminoácidos, né? Conforme eu já mencionei para você, cerca de 20 aminoácidos formam todas as proteínas. E o nosso corpo ele vai absorver esses aminoácidos, né? E usufruir deles, né? Para o seu funcionamento. Bom, gente, além disso, nós também podemos dizer que a Ora Pro Nobis, né, assim como qualquer folha verde escura, tem bastante vitaminas, né? Principalmente as do complexo B, na representação do ácido fólico, né? Tem bastante minerais, então nós vamos falar aqui principalmente do ferro. Ela é uma planta que traz uma riqueza muito grande, com um potencial enorme, tá? De ajudar as pessoas aí a agregarem valor na sua alimentação, trazendo inúmeras vitaminas e minerais, ajudando de um modo bastante prático, bastante simples, tá? As pessoas a terem uma saúde melhor, tá? E você consumia a Ora Pro Nobis do jeito certo ou do jeito errado, tá? Esse vídeo ele trouxe alguma novidade para você? Gostaria de saber se ele foi útil. Meu muito obrigada pela presença até aqui e até os próximos vídeos.